君はコスモを感じたことがあるか。Bem-vindos ao Podcast Sensei, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é dia de bate-papo. A gente vai bater um papo hoje com o Thiago Nojiri, que é um tradutor de japonês que trabalhou na JBC com o Tanco, né? É meio Tanco, não sei, Tanco da JBC de Cavaleiros do Zodíaco. Trabalhou com Next Dimension, trabalhou com Kanzenban nos primeiros volumes também. Então hoje a gente vai bater um papo sobre tradução, sobre Cavaleiros do Zodíaco, sobre manga clássico com o Thiago. E pra fazer esse bate-papo bacana, nós temos a Aline, a maior fã do Saga que existe. Ou do Canon, Aline. Aí eu não sei. Os dois. Todos os geminianos. Cada podcast você muda. Ou é uma vez é o Canon. É, isso. E nós temos também o Alan da Taizai Sensei. E aí, pessoal, tudo bom? Foi um bate-papo bem bacana, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre os bastidores, bem enriquecedor o papo. É isso aí. Esses bate-papos são sempre legais, que a gente consegue conversar com a turma pra ter essa experiência da pessoa com cavaleiros, né? E nesse caso foi bastante curioso, porque é bem focado no mangá, né? Então achei bem legal. O Thiago foi legal mesmo. Foi um bate-papo bacana. Mas antes dessa conversa, nós precisamos dar nossas redes sociais e hoje será com uma voz diferente. Vai, Alan, arrasa. Na falta da nossa rainha Nicole, né? Exato. Eu tenho que assumir esse papel aqui, eu sou interino. É Nicole. Vocês são verdade, gêmeos perdidos. Pois é, o nome da família caiu sobre mim. Vai ganhar o salário da Hércules, sacanagem. Vou proporcional, né? Bom, no Facebook, nós estamos no Facebook, com a página do facebook.com/podcast Sensei. Também tem o simplecast.com/podcast Sensei. No Twitter, né, @podcast CDZ. O youtube.com/canal Sensei, né, onde você inclusive encontra esses nossos podcasts depois, né? Tem o podcast senseia.blogspot.com, onde vocês vão encontrar os podcasts com um pouco de conteúdo a mais, também para vocês lerem e acompanharem junto também, né? Vale muito a pena dar uma olhadinha. E tem o Spotify também, né? Onde você pode encontrar... claro, tem esse canal do Discord, onde a gente grava os podcasts, nós nos encontramos e você pode encontrar a gente, trocar uma ideia e tal, mandar uma mensagem, um feedback. Sejam bem-vindos. Excelente, Ana. Ih, Nicole, o negócio vai ficar ruim pra você. Excelente. Então, é isso aí. Recado dado. Adicione a gente, fiquem ligados. E curtam aí o bate-papo com o Thiago, que foi bem bacana. E aí, Thiago, boa noite, cara. Desculpa o atraso aí que eu peguei a chuvarada em São Paulo. Imagina, tranquilo. Baita. Desculpa eu o atraso, Deus. Já tava pronto aqui, mas aí tive que dar uma saída. Não, imagina, foi toda minha. Trânsito é fogo, né? Cai uma chuvinha e já para tudo aqui. E eu saí super cedo trabalhando. Essa semana tá foda. Tá sempre no horário de sair, mano. Tá umas chuvas muito cabulosas perto da hora de sair. A gente tá aqui hoje com o Thiago Nojiri, que, você me corrige, tá? Tradutor de japonês hoje em dia na New Pop, né? Mas já trabalhou na JBC, já trabalhou com Cavaleiros do Zodíaco. Se quiser falar um pouco mais da sua trajetória, Thiago, fica à vontade. Então, na verdade, eu acho que a sua apresentação foi bastante sucinta e precisa. Eu trabalhei na JBC realmente fazendo eu acho que foi a segunda publicação do Cavaleiros, o Cavaleiros Tanco, né? E o Kanzenban, exatamente. Não, o Kanzenban foi a quarta edição, né? Porque saiu uma da Conrad, que foi a primeira. Aí, então, sim. Então, o Cavaleiros Tankobon, né? O livrinho azul do Cavaleiros, esse eu peguei ele inteiro.
Aí o Kanzenban, os primeiros, eu acho que 3, 4 volumes do Kanzenban eu participei. Mas você é tradutor de japonês, você é fluente em japonês. Você é descendente? Você é japonês? Você já morou lá? Como é que funciona? Eu sou descendente, né? Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, nasci aqui no bairro da Saúde, em São Paulo. Sim. A minha mãe, por parte de mãe, né? Somos japoneses. E eu passei todo o meu ensino fundamental, os 9 anos do ensino fundamental, lá no Japão, estudando em escolinha japonesa mesmo. Caramba. Qual a cidade? Foi na província de Saitama, né? Que é uma das cidades que faz fronteira com Tóquio. É na região de Kanto ali. Então, mas aí como eu voltei moleque, né? Eu voltei pro primeiro colegial. Fiquei um tempo totalmente, como fala, não era nenhum especialista no idioma japonês, né? A gente com 13 anos, 14 anos não sabe. Não é especialista de idioma nenhum, né? Então, depois que eu voltei, ainda estudei um pouco mais sobre o japonês. Mas você voltou, você sabia falar português? Sabia, porque em casa a gente sempre tinha que falar em português, né? O meu pai não sabia falar nada em japonês, e para eu poder me comunicar com ele, para eu e o meu irmão, né, a gente poder se comunicar, tinha que ser em português. Então, em casa a gente sempre falou. Mas mesmo assim, era aquele português de estrangeiro mesmo, né, mano? Aquele português bem... E quando você decidiu, cara, eu tenho já essa skill, vou usá-la para o meu trabalho? Foi quando eu tava no terceiro ano da faculdade de Direito. E eu tava meio insatisfeito ali com o curso de Direito, né? E uma das minhas amigas, ela falou, não, então por que você não vai tirar o tal do exame de proficiência, o certificado de exame de proficiência, né? O JPLT. E aí eu fui, fiz o exame, recebi o certificado, e a partir disso eu falei, o que eu posso expandir, né, usando esse certificado de que eu sei falar japonês, sei lá, né? E a minha paixão da vida, assim, desde moleque, como todo moleque japonês gosta de mangá, não tem jeito. Você cresce no Japão, que nem a gente gosta de futebol aqui no Brasil, todo moleque gosta de... Lá os moleques tudo gostam de mangá, né? É uma coisa muito, como fala, inerente ao cotidiano de um moleque japonês. Moleque, não só moleque, mas de crianças japonesas, né? Faz parte da vida. Então, eu já sempre fui fã de tudo que era mangá e anime. Aí eu falei, não, vamos ver o que pode ser feito nessa área em específico aqui no Brasil. E aí eu mandei currículo pra JBC. E a JBC estava bem num processo de troca de equipe, né? Foi a época que o Cassius entrou na JBC. Que louco. E quando você era um jovem garoto no Japão, quais eram os mangás e animes que você curtia lá? Putz, eu sou 100% a geração One Piece, Naruto e Bleach, né? Eu sou 100% dessa geração. Eu li a Jump em que cada um desses primeiro capítulo de cada um desses começou a ser publicado. Então, sou 100%, eu vivi a febre do One Piece, Naruto, aí é Shaman King, sabe? Bleach, todos esses aí eu tava ali. Então... E você teve algum contato lá naquela época? Como assim? Então, você vê, né? Cavaleiro já é uma coisa... É antiga lá. Já era coisa antiga naquela época, né? Naquela época já era coisa antiga. O meu contato com o Cavaleiros foi aqui no Brasil. Foi quando eu tava entre o meu 0 a 5 anos, antes de ir pro Japão. Eu já curtia, já era fã pra caralho de Cavaleiros antes de ir pro Japão, sim. Ah, que legal. Tinha todos os bonequinhos e tal, eu já adorava Cavaleiros. Mas eu queria te perguntar, na verdade, porque assim, a gente geralmente fala sobre a nossa experiência de cavaleiros na escola, etc, de quando a gente era criança. E como é que era você curtir anime e mangá nas escolinhas do Japão? Como é que é essa parada? A galera comenta, como é que é? O capítulo novo saiu. Eu não sei se os nossos queridos ouvintes e vocês aí já viram cenas de anime, que é o seguinte, de mangá também, né? Toda terça-feira, eu acho, porque a Jump... Não.
Eu não sei, eu lembro que eu acho que a Jump saía na segunda ou na terça, não sei. Mas é que nem no futebol. No dia seguinte, quando sai o capítulo, você chega na escola, você fala, puta, mano, quem aí tá com a Jump? Deixa eu ler a Jump e tal. Então todo mundo fala. Isso, de você levar a revista periódica, ler ali o capítulo da semana e ficar todo mundo comentando. É uma rotina bem comum, e pelo menos era a minha, né? Eu chegava e a gente lia tudo, a Jump ficava os primeiros horários da aula só falando dos mangás da semana. Que animal. E de anime, assim, na TV, você assistia alguma coisa também? Cara, aí de anime era tudo, né? Era tudo que tava passando naquela época. E, inclusive, eu acho que o Inuyasha tava começando naquela época, então o Inuyasha eu lembrei de ter assistido. Tem as grades fixas, né? Que são os tradicionais, tipo Doraemon, Sazae-san, Kotikame e Shin-chan. Então tem esses daí que são fixos, aí o Naruto, One Piece, né, tudo, Hunter x Hunter. Não, assisti muito desenho, cara, fora de... Não, era o dia inteiro na frente da TV. Quando você voltou pro Brasil, quando você era moleque, você ficou chateado de voltar pro Brasil? Você queria ficar lá, de repente? Cara, não vou mentir, no começo eu fiquei chateado sim, velho. Eu tinha muita nostalgia do Japão. Só, né? Sentia falta dos meus amigos, então tinha assim, bastante. Eu queria voltar pra lá o quanto antes, estava fazendo um planejamento de vida pra que um dia eu pudesse voltar pro Japão. E você volta sempre pra lá? Não. Desde então eu só voltei 2 vezes só, mas foi a turismo. Total a turismo, fiquei tipo 2 semanas só e abraço. Bom, tu falou de Cavaleiros aí, que você era fã dos 0 aos 5 anos. Que ano que é isso? Desculpa, eu não precisa revelar a idade. Eu sou de 91, então é de 91 a 96. Caraca, eu sempre manchete também. E você tinha os bonequinhos tudo? Como é que era? Que tinha. Inclusive eu agora eu não vou lembrar, né? Mas eu tinha vários, eu tinha muitos e tinha tantos que hoje, depois de velho, eu me arrependo muito deles não existirem mais. Eu não sei onde eles foram parar, né? Essas continuaram de mudança, né? Tudo se desfaz, né? Os pais acabam vendendo. Acaba assim. Exato. Sim. Vai pro lixo, sei lá, né? Depois de velho você ficar. Toy Story. Hoje eu me arrependo um pouco, velho. E aí você voltou pra cá, começou a trabalhar com anime e mangá? Com anime você trabalha também, além de fazer tradução de mangás? Não. Queria muito fazer legendas, né, mas não. Tradução pra dublagem também não é algo que você chegou a fazer? Pra dublagem também não. Não sei como é que funciona, na verdade, tô só bem curioso. Parece que é bem diferente, né? Eu conheço alguns tradutores e tradutoras que trabalham tanto com legendagem como pra dublagem, né? São processos diferentes mesmo, né? Tu me disse no Twitter que você assistia, né, o Cavaleiros, era fã de Cavaleiros, mas você teve uma experiência muito forte com o mangá, né, mais do que com o anime, você me chegou a me falar isso. Então, sim, muito mais. E conta, como é que foi a primeira vez que você pegou nos tancos, né, da JBC, trabalhar com Cavaleiros? O que você sentiu? Como é que foi a parada? Como é que funcionava, inclusive, isso dentro da JBC, do tipo, tem uma equipe, enfim. Conta pra gente como é que funciona a tradução de um mangá. Então, só pra deixar esclarecido, na verdade eu li o Cavaleiros ou mangá mesmo em japonês muito antes de entrar na JBC, né? Eu assisti realmente Cavaleiros, quando era moleque, mas só fui reler a versão mangá, ou ler pela primeira vez a versão mangá, depois que eu já era adolescente, né? Porque tava naquela época de querer ler tudo, tal, não sei o quê, um clássico, vamos ler, eu gostava quando era criança. O ano que você voltou do Japão você lembra qual? 2004? Foi justamente, o ano do prólogo do Cell do Tenkaigen estrear lá no Japão. Então assim, você já tava no revival da série lá, tava a saga de Hades saindo, né? Eu ia te perguntar se tu lembrava de ter visto alguma coisa, algum movimento, Nossa, ser muito sincero, não lembro não, cara. Não lembro mesmo. E esse mangá em japonês que tu foi atrás, tu comprou a coleção ou você foi arranjar numa biblioteca? Não, vai tudo na internet. Todas porque eu já tava no Brasil, né? Por causa da minha nostalgia pelo Japão,
né? Eu passei a consumir adoidadamente tudo que fosse mangás e anime. Ah, saquei. E naquela época já tava super difundido o negócio dos scans, né? Foi pela internet. Aí, depois de muitos anos, por isso que eu falei pro Bruno que né, teve um hiato aí de Cavaleiros pra mim, porque isso daí foi na minha adolescência, eu só fui entrar na JBC com 21, eu acho. Então teve aí um gap e fui trabalhar no Cavaleiros, né? Respondendo a parte da pergunta de como funciona o processo de tradução numa editora de mangás, eu não sei como que é nas outras, como na Panini, Darkside, né? Enfim, Devir. Na JBC e na New Pop, a gente pega o tanco original, os japoneses eles enviam o encadernado original japonês, nós repassamos esse encadernado para os tradutores, né? Eles mandam material original mesmo assim, bonitinho, você tem que desmembrar e escanear tudo, ou eles já mandam todo o material fonte digitalizado? Quando eu entrei no mercado, quando eu comecei na JBC, ainda a grande maioria era assim. A grande maioria era o tal do digital falso, né? Que não é esse o termo que a gente usa. Mas enfim, era o tanco, tinha que desmembrar e escanear página por página aqui no Brasil mesmo em scanner da editora, né? Só que com o tempo o Japão também foi se digitalizando, tem muito mais autores que fazem obras digitais, né? Tipo, o processo de criação já é digital e não analógico. Então, os próprios japoneses passaram a deter material digital e hoje em dia o quadro se inverteu. Tirando alguns mangás muito antigos, né? Ou que porventura o autor não está acostumado ao processo digital, eles enviam. Aí a gente tem que escanear, mas 90%, pelo menos na New Pop, 99% já é material todo digitalizado. É o PSD mesmo, né? Com camadas e tal. Então. Que legal. Hoje em dia já é isso. Mas teve uma época assim, não muito antigamente, tipo, coisa super recente, coisa de 5 anos pra cá, de que era tudo escaneado aqui no Brasil. Eles mandavam. Mas mesmo assim, os japoneses continuam mandando o encadernado, né? Porque esse tem que ser repassado para o tradutor e o tradutor de fato traduzir num arquivo Word. Eu, pelo menos, abro um arquivo Word, numero os balões, né? Os balões da direita para a esquerda. Vou numerando, o balão 1 tá escrito isso, o balão 2 tá escrito isso, o balão 3 tá escrito isso. Então, é assim. Aí depois que esse arquivo Word fica pronto, passa para o letrista, o diagramador, né? Sim. E aí ele vai colocando dentro do balão desse arquivo digital que hoje já dá para tirar Porque antes, quando era escaneado, o artista, a pessoa responsável pela arte, tinha que apagar manualmente todos os balões, né? E isso é um processo que toma tempo, que no material digital não existe, porque é só remover a camada das letras dentro do balão. Com certeza. Mas o balão mesmo, ele é sempre do mesmo tamanho. Não tem como alterar. Assim. Não, como assim? Não dá pra readministrar, não. Senão altera a arte do mangá. Não altera a arte, é isso que eu tô pensando. Assim, com raríssimas exceções, e quando um balão é muito pequeno, insignificante, que, mano, não cabe, aí dá pra, né, dar uma aumentadinha ali e tal, mas via de regra... E tem aquelas letras, e tem aqueles kanjis que são mais chatos, que eles colocam fora do balão, mas sobreposto à imagem mesmo. Esse é complicado. Aí tem que ser. Então, esses assim. Eu tô falando das onomatopeias, porque as onomatopeias costuma-se não modificar. Né? Agora, não quando apagar, o texto vem em cima mesmo da imagem, mesmo, aí imagina a dificuldade deve ser um pouco maior mesmo. Na época da JBC e agora na New Pop também, né? Mas eu acho que a New Pop e o GTO tem muito isso, porque o GTO é o tal, não é o digital por camada, não é o PSD, né? Então, quando tem esses casos em que o original japonês está escrito em cima de um desenho, né, e a gente tem que reconstruir aquilo, aí vai lá o nosso desenhista, o Caio, ele vai lá e redesenha, tipo, tentando imitar mais ou menos como que é o... Mas então isso é algo que os japoneses já entendem que tudo bem, precisa fazer, etc. Faz parte. Se a gente pegar meio tancos, principalmente, coisas bem antigas, é quadrão branco. São quadrões brancos em cima
né? Nossa. Eu acho que teve. Acho que é que aí tudo bem, Samurai X foi o primeiro mangá da JBC, mas no Samurai X antigo, o meio tanco, tem vários quadros brancos. As duas edições da Conrad tem esse problema também. Então. Eles pegaram os mangás originais, né? Na verdade, tem a edição. Eles pegaram a edição traduzida já de outro país, era da França e da Espanha. Eles pegaram os mangás, certo. Eles desmembravam e tudo mais, então já vinha meio que editado e lá já vinha o quadro branco, né? Em cima da imagem que originalmente, se você pegar o tanko japonês original, a imagem era. O kanji estava sobreposto à imagem. Eles tacaram um quadro branco em cima e escreviam as letras em português em cima. As traduções em cima. Isso aí. Era o jeito. Era o jeito. Voltando ainda nesse trabalho de cavaleiros na JBC, né? Você pegou a segunda vez, você mencionou, né? Quando o Cavaleiros foi pra JBC. Isso. Como é que foi trabalhar com Cavaleiros? Então, porque como que eu vou falar isso sem parecer que, né, a gente tá num podcast? Pode ficar tranquilo. Aqui a gente aceita todas as opiniões, né, Giri? Não foi nenhuma sensação Onde? quando chegou assim. Exato, tá tranquilo. Às vezes foi só mais um mangá, tá ótimo. E hoje, o Thiago mais maduro, o Thiago que conhece muito mais. Não, é verdade. Conhece muito mais obras japonesas e como funciona a estrutura narrativa e o significado histórico de cada coisa, né? Hoje, eu acho que Cavaleiros ou mangá, ele é subestimado. Ele é muito melhor do que se diz, do que o meme geral diz, né? Mas naquela época, dentro da própria JBC, tinha muita piadinha que não tem jeito. Cavaleiros tem umas coisas muito... mais mangá, tem umas... meu Deus do céu, cara. Não vou nem entrar no mérito do desenho, é construção de narrativa mesmo. Se você pegar um mangá moderno, um mangá que passa por editores modernos, né, editores contemporâneos, comparado àquela época, é uma maneira de construir a narrativa totalmente diferente. Sim. Que a gente se incomoda com a repetição, os uquês, né, os balões repetindo exatamente o que o personagem anterior disse, enfim, tinha todos esses memes aí, né. E então era meio que uma piada interna, tipo, a gente se divertia, né, fazendo Cavaleiros, mas se divertia meio que tirando sarro do negócio. É bom que as repetições de fala, né, ajudavam você. Não, isso é complicado. Então, aí que tá. Aí, olha que curioso, né? Por Cavaleiros já ser uma coisa super consolidada, eu acho que é a coisa mais consolidada que existe no Brasil, né? Por conta disso, a nossa tradutora, a Karen, que fez da versão da JBC, ela propositalmente fazia essas curumadices, né? Fazia essas coisas que não seriam aceitas em outros mangás, principalmente em português, né? De propósito, porque ela sabia que esse é meio que, entre aspas, o charme da coisa, né? Então, quando eu ia de fato dar uma olhada, eu chegava pro Cassius e falava, Cassius, mano, mas isso aqui tá muito ruim, velho. Aí o Cassius falava, não, mas é o seguinte, é porque o Cavaleiros, né, já é assim, tem muitos do que, a fanbase já é consolidada, né, esse é o charme, eu sei, é surdo mesmo, né, então... Eu tenho duas perguntas para te fazer dentro desse assunto aí. Uma me corrija se eu estiver errado, como é que funciona o processo da tradução mesmo? Passa primeiro por um tradutor freelancer, depois chegava na sua mão para dar uma revisada, e o editor ainda dava uma olhada, ainda mudava alguma coisa. Como é que funcionava essa parte? Essa é a primeira pergunta. Tá, então a parte da JBC funcionava assim. Todos os nossos tradutores eram freelancer. Eu, dentro da JBC, só trabalhei com 3 traduções. Todo o resto era freelancer. Realmente, o primeiro arquivo desses tradutores freelance chegava para mim, eu dava uma revisada batendo com o original japonês. Esse era o momento que eu já chegava no Cassius, que na época era o editor-chefe da JBC,
eu já chegava pro Cássio e falava, ó, o tradutor colocou assim, esta é a minha explicação, o que você acha de mudar para tal, né? Então esse é quando rolava os maiores debates, principalmente de golpes, né, de termos. Inclusive a partir da edição da JBC que tinha as notas de tradução, né, com o nome dos títulos dos golpes originais. Isso. Então, para ter todo um alinhamento editorial, então chegava para mim, aí eu explicava, porque eu era o único que sabia japonês lá dentro, aí eu explicava isso pro Cássio, não só pro Cássio, mas pros outros editores também, mas pro Cássio, pra gente deixar alinhado como que seria levado editorialmente falando aquela obra, né? Então, depois de passado da minha revisão, dessa olhada, já ia pro letrista, o letrista já diagramava e a gente imprimia uma pré-impressão, fazer uma pré-impressão, sei lá, que na JBC é chamada de boneco, para os revisores aí, de fato, os revisores e preparadores de texto mexerem. Daí, com os preparadores e os revisores liberando, vem a plotter, que é a última revisão antes do livro, e depois a impressão. Esse processo demora mais ou menos quanto tempo? Entre chegar a tradução e terminar um volume completinho, assim, bonitinho. Você lembra quanto é que demorava? Putz, colocar Variava assim, muito, porque né, não dá pra... Varia muito. E os mais recentes, eu não sei se o primeiro da JBC tinha isso, mas o Kanzenban eu sei que tem aquela questão de aprovação, né, do Japão e tal. O primeiro tinha também isso? Não. O que tem aprovação é sempre a capa e... as duas capas, né, a primeira e a quarta capa, e o copyright. Essas são as aprovações. Interessante. De miolo mesmo, de dentro, durante a história, não teve nenhuma aprovação. Não, isso é para todos os mangás. São raríssimos, tirando o Akira da JBC, nenhum outro mangá é aprovado, inclusive tem. Aí a segunda pergunta que eu tinha já nesse assunto também, falei das notas de tradução, né, dos golpes e tal, e eu percebi, por exemplo, que no Kanzenban, é uma coisa bem notória, no Kanzenban tem uma necessidade maior de ter notas tradutórias explicando algo além, né? As opções que foram utilizadas ali. Essas notas de tradução vinham de você? Ou vinham do editor? As primeiras. Então. Porque eu lembro do primeiro Kanzenban, por exemplo. Eu estudei muito sobre essa questão. E aí eu vejo muito interessante como tem muitas notas explicando assim, olha, esse nome é usado assim porque na dublagem era desse jeito que se usava. Entendeu? Tinha essas notas explicativas bem assim, que contextualizavam, até pra quem nem conhecia, né, a dublagem antiga, quem era muito mais novinho e tal, né? Aqui eu não sei até que ponto eu posso né, falar por motivos de contratuais, de decoro, sei lá. Mas eram duas questões. Pro Kanzenban, queríamos mesmo fazer algo que fosse completo mesmo, né? Um negócio, uma experiência, porque tava sendo a quarta publicação do negócio, ia custar não sei quanto é, R$60, né? Então, teve essa parte de tudo que fosse relacionado ao original, né? Aí eu inseria mesmo notas explicando mais extensivamente. A parte da dublagem, essa época, o Marcelo já tinha voltado, o Marcelo Del Greco, ele já tinha voltado para a JBC, então ele que complementava com as informações adicionais de coisa de dublagem, enfim. Porque sim. Então foi um trabalho meio que em conjunto, né? Eu colocava as coisas explicando, por exemplo, a Shunrei, né? Sei lá. Sim, então você que veio com a explicação da pronúncia do nome dela. Isso. Vários nomes, várias pronúncias, né? Tipo a China e a China, eu não consigo falar a China. Eu também. Então, desde que eu comecei a estudar japonês, eu não consigo falar China, eu só falo China. Então essas coisas veio de mim mesmo, mas a parte que próprio do que veio da dublagem brasileira, que veio da primeira versão que passou no Brasil, aí foi o Marcelo, porque, né, ele viveu tudo. Não, mas eu acho ótimo, assim, eu acho que enriquece muito o trabalho da tradução também, né, assim, dá um contexto a mais, porque aqui o brasileiro é complicado, quando se trata de cavaleiros, né, mais complexo ainda, porque tem uma luta entre a nostalgia, né, e a busca pelo mais fiel possível ao material original, né.
Então, assim... eu sempre vou defender o mais fiel possível original, porque acho uma atrocidade o que foi feito no Cavaleiros. Pois é. Conte mais, Nodiri. Quais atrocidades foram feitas? A gente quer ouvir de você. Eu não posso mais falar, porque senão, né? Justo. Senão o Júnior Mas a gente que é fã sabe do que ele tá falando. Mas assim, eu acho curioso isso, porque existe uma evolução entre os mangás de Cavaleiros aqui. Porque o Cavaleiros, quando chegou aqui no ano 2000, ele abriu um mercado novo de mangá, de fato. Né? Os mangás que tinham antes de Cavaleiros e Dragon Ball chegarem na Conrad eram mangás que vinham dos Estados Unidos, eram mangás que vinham no sentido de leitura ocidental, não era oriental. Né? Então, assim, Cavaleiros ele revolucionou o mercado de mangá, abriu de fato o mercado pro mangá que a gente tem hoje, até hoje em dia. E Dragon Ball também então, junto, assim, né? Tem que ser justo. Dragon Ball junto também. As primeiras edições de Cavaleiros teve esse papel pioneiro, de desbravador. Por mais que tiveram seus defeitos e tal, questões de tradução, que eram muito mais complexas lá, enfim, que eles trabalhavam com tradução indireta. Você trabalhar com um texto que já foi traduzido por outras pessoas ainda, de outros países, é mais complexo ainda. Então, assim, quando vê a terceira edição, essa da JBC mais fiel ao tanko original, né, japonês, já foi uma coisa assim revolucionária, né, porque era o mais próximo possível ao formato mesmo, a macroestrutura do mangá, né. Então, assim, todo o paratexto vinha junto, eu lembro que tinha as cartinhas dos fãs, como é que era, os relatos do staff do anime que estavam trabalhando na época também vinha, a opinião, as palavras do Kurumada também estavam lá, coisas que a gente não tinha antes, isso era muito importante ter vindo. Assim, essa edição também foi muito importante da JBC. E a do Kanzenban é mais importante ainda também, porque não é só porque ela é uma questão de colecionador e tal, mas é porque também ela tem todo esse papel de vir trazer esse novo contexto de Sensei, trazer mais material ainda, tem um paratexto também diferente. Ela é mais fiel ainda ao original do que a edição anterior da JBC, a dos Tankos. Né? Ela vem muito mais parecida mesmo com a original japonesa. É lindo, cara. Quando chega aqui eu até choro, você é louco. Mas eu acho muito legal quando a tradução, assim, ela é mais próxima ao original, mas a gente sabe que tem que trabalhar com isso, não tem como fugir disso, né? Não existe uma tradução perfeita, né? Na teoria a gente até estuda isso. Então, assim, quanto mais informação vem nos notas de rodapé e tal, de forma até sutil, que eu acho até legal como foi colocado, né? Porque quando a gente assiste, por exemplo, um anime de um fansub, né? A gente vê que as explicações que eles dão poluem a imagem. É verdade. Enquanto no mangá vocês têm esse desafio de fazer a coisa ser sutil. E eu acho muito legal, sabe? Eu acho muito legal. Mesmo quando vocês são obrigados a lidar com questões nostálgicas que atropelam o trabalho de vocês, né? Porque vocês sabem que tem que agradar um público-alvo porque para vender mais o mangá, né? Eu sei que não dá para fugir disso. Mas eu acho legal quando, mesmo assim, vocês conseguem colocar as notas de tradução de forma sutil e que explica, que dá aquela enriquecida. Você não só lê o mangá por ser fã, mas você também aprende um pouco com ele. Eu acho muito legal esse trabalho. Sim. Na verdade, as notas, muito obrigado aí pelas suas palavras, mas existe um debate muito forte sobre até que ponto a nota de tradução deve entrar ou não, porque acaba servindo como meio que uma muleta do... Né, tipo, o cara não soube traduzir, então tá explicando na nota, sabe? Não, mas assim, no caso do Cavaleiros fica muito claro pra mim, pra quem conhece a obra, como fica claro que algumas notas foram colocadas pra contextualizar mesmo, assim, pra saber, não, a gente sabe que o correto é esse, mas a gente tá fazendo isso porque o contexto é diferente, né? Agora, nos outros mangás eu não sei, né? Não sei como é que funciona. Mas então, ó o que aconteceu, né? Aí eu vou dar uma mascarada pra não parecer que eu tô, né? Mas realmente a ideia do Kanzenban era puxar muito mais do que... Né? Porque assim, o Kanzenban continuou saindo, mesmo na sua versão final, acabou saindo muito com alguns termos consagrados. Não tem como mudar. Algumas coisas não tem como mudar. Então, por exemplo, a própria armadura. Não tem como não ser armadura. Então, quando a gente tentou trazer mais para a fidelidade do original, foram algumas coisas que aí eram erros mesmo. Que é coisa que não existia, que é o clássico me dê sua força Pegasus. Me dê sua força Pegasus é uma coisa que não existe no anime. Em nenhum momento o Seiya diz isso. O Seiya, todas as vezes que ele vai soltar um meteoro, ele fala meteoro de Pegasus. Então, algumas dessas coisas
era muito distoante do que é o original, foram corrigidas, mas os outros 80% continuou sendo ainda o que ficou consagrado, né? Ave Fênix. O que é Ave Fênix? Eu sei que é uma ave, eu sei que é Fênix. E que a Fênix é uma ave, eu sei. Não faz sentido nenhum você falar. Não sei. Na época eu lembro, eu perguntei, Marcelo, o Ave Fênix é tipo Ave Maria? Ou é ave? Ou é ave porque é uma ave, né? A Fênix é uma ave. Aí ele falou que eu não sei também. Então, Ave Fênix não tem nada a ver com o original, mas não tem como não ser. Todo mundo sabe como Ave Fênix. Aí eu tenho uma pergunta filosófica pra você, Thiago, que é um tradutor. E aí temos o Alan, que é um estudioso, por exemplo. Dado o tamanho de Sensei, essa coisa da nostalgia, você acha que a gente pode chegar num dia, lançar um mangá de Cavaleiros que não seja Cavaleiros, seja o Santos, por exemplo, tem as traduções aí realmente, assim, aí vai trazer o Papa, entendeu? Essa coisa assim. Você acha que é possível chegar nesse nível de entregar algo mais fiel, ou você acha que a nostalgia vai pra sempre tirar o balanço da coisa? É o meu sonho. Eu quero muito que um dia saia assim. Quero muito. Você pode ter a chance. Você sabe que no Japão vão lançar uma edição nova ainda. Nossa, Cavaleiros é foda, né, mano? Mas então, mas eu acho que a não ser que você, sei lá, seja o dono do Itaú, né? O dono da Microsoft, eu acho que não vai ter como esse sair, porque isso foi uma discussão interna na JVC, e se você colocar em questão de números mesmo, né, expectativa de venda, essas coisas acabam trabalhando muito mais pro negativo do que pro positivo, né? Não dá para arriscar no atual momento, no atual mercado editorial, algo assim. Para que você pode... Para que você vai fazer isso se você pode lançar do jeitinho que o fã quer, tá? Sabe? Então, a não ser que a editora, sei lá, achou uma mina de petróleo e tá com dinheiro sobrando para gastar, eu acho muito difícil. Mas, assim, é um sonho que eu tenho, gostaria muito que um dia saísse, mas acho muito, muito, muito difícil. O nosso mercado brasileiro de mangás tem que ser do tamanho do mercado japonês, sei lá. Legal. Tinha que ter muito mais leitores. Faz todo sentido, né? Porque até pra ser o mais puro possível, o próprio não poderia ser Cavaleiros do Zodíaco, né? Então você vai abrir mão dessa marca colossal, né? Já não pode mais ter Cavaleiros do Zodíaco. Eu acharia bastante curioso, cara. Porque tem realmente algumas coisas da tradução. Você comenta algumas coisas, o Alan também sabe várias, que a gente sempre acaba pegando, que é muito interessante, assim mesmo, sabe? O próprio Cavaleiros do Zodíaco, na verdade, nenhum dos bronze é do Zodíaco, né? É do ouro, são os Cavaleiros de ouro. Exatamente. Se pegar o pé da letra, é referência. Se quer, são cavaleiros também. Se quer, são cavaleiros. Isso aí por causa da censura na França, né? Quando chegou na França lá, o pessoal não queria mexer com não queria mexer com a treta de peraí, Santos, a gente vai falar de Santos, será que vai mexer muito com os cristãos do país e tal? Vamos mudar. Então aí de lá veio a ideia de traduzir para cavaleiros, né? Chevalier, né? Sim. E aí depois veio para outros países, foi pro México, pra Espanha, enfim. Aí chegou aqui pra gente, o pessoal pegou e adotou, né? É muito doido, né, cara? Você imaginar que a gente podia ter tido um anime que era um Santos, que tinha um Papa. Imagina a loucura. Exato. Os caras estão na Grécia. Tal, uma parada muito doida, né, cara? E a dublagem influencia muito essa questão dos termos também, porque como o anime veio primeiro, né, o mangá acabou virando um subproduto disso. Então, sim, total. Vê como a história do meio dessa força Pegas, né, vem a cobra da Shaida também. A cobra, isso também foi mudando. Nossa, vem a cobra, isso também mudou. Mas você sabe que até hoje a gente vê reflexo dessas coisas, até hoje. Mesmo em coisas que não tem nada a ver diretamente com o clássico, de Sensei Show, a gente pega umas opções de tradução que o pessoal coloca lá, que a gente vê que é reflexo da dublagem que respingou ainda naquela época. Sim. Até porque também não tem jeito, porque a dublagem de Cavaleiros também foi outro, né, divisor de águas no mundo da dublagem, então é realmente complexo.
Ô, Nodiri, qual é a sua relação hoje com o Saint Seiya? Você traduziu a série no mangá e etc, leu bastante o mangá. Antes de falar da sua relação, na verdade, me conta o que você acha do mangá de Cavaleiros. Pode ser bastante franco com a gente. Então, foi o que eu disse. Hoje, eu acho que porque assim, o problema do Cavaleiros é o universo Cavaleiros, né? E na época, obviamente, eu só tinha lido a saga clássica do Kurumada. Aí depois eu tive a oportunidade de ler como que é aquele que todo mundo adora, mas teve o Lost Canvas, teve o Next Dimension, aí teve o episódio G, teve o Ômega e o Saint Achou. Episódio de Assassin, continua. De tudo isso daí, com a exceção do Saint Achou, mas eu acho que a Saint Achou acabou dando uma desandada, mas no começo, pelo menos, os primeiros 10 volumes é muito bom. Com exceção do Saint Achou, todo o resto é muito inferior ao Cavaleiros Clássico. O Cavaleiros Clássico ele é muito bom. Assim, como obra de entretenimento, como obra que quer transmitir uma mensagem, como obra que junta várias mitologias, sabe? Eu passei a reconhecer. E também porque eu li muita coisa pior depois né? Nossa senhora. O meme existe mais porque o Cavaleiros ele é muito famoso, né? Então, tem muito mais gente falando dele e, consequentemente, muito mais pessoas que vão falar mal, né? Mas, se você pegar no grande parâmetro não, no grande, sei lá, paisagem aí de todos os mangás que existem no mundo, eu acho que Cavaleiros tá num nível ali muito bom. Pelo menos ele marcou época, ele tem uma história consolidada, né? Ele traz consigo uma carga histórica que é um reflexo da época e tem muita genialidade, tem muita... A ideia de colocar armadura ali as armaduras são muito legais, né? Exato. Eu comento que até hoje, a ideia visual de Cavaleiros é muito então, exatamente. Então, hoje eu reconheço, assim, eu sou quase um fanboy do mangá, né? Do mangá desenhado pelo Kurumada. Esse que eu sou quase já fanboy. E todo o resto eu acho péssimo. Com exceção do... Olha aí. E você continua acompanhando o que o Kurumada tem feito? Que cada ano ele dá um presente de Natal pra gente, não sei se tá vendo. Cara, ele acabou de fazer o Otokozaka, né? Qual que é o... Esse o Otokozaka tá saindo na Shonen Jump. Tá saindo, tá? Não é na Jump, é na Champion. Na Champion? Eu acho que é Red Champion, não Shonen é? Champion? Eu acho que tenho quase certeza. Com vocês. Tenho quase certeza porque o Kurumada saiu da Shueisha, né? Então ele agora tá só da... Ele tá na quinta, mas ele tem algumas coisas em parceria com a Jump. Eu acho que o Otokozaka é da Jump ainda. Então será que é o outro? Não pode ser. Eu acho que é o Otokozaka mesmo. Mas bom, enfim, depois... ele ainda faz algumas coisas de Saint Seiya, né? Pontualmente, como o falou, né? A gente, no final do ano, a gente teve um capítulo extra onde ele tá criando histórias, como posso dizer? Retcon. Algumas histórias... por assim dizer. Ele cria historinhas pra tentar explicar coisas do clássico, sabe? Só que aí ele dá uma mexida, acrescenta uma coisa que talvez não fosse necessário, mas enfim. E aí é isso que tá movimentando o fandom ultimamente. Isso e a expectativa do Next Dimension, né? Que também saiu pela JBC, né? O Next Dimension você não chegou a pegar, não, na época, né? Não, peguei. Não, peguei vários volumes. Acho que quase desde o começo até muitos volumes. Até o 9 ou 10. Até aparecer o 13º Cavaleiro. Nossa, então pegou bastante. O homem parou de fazer. Porque ele é muito... porque já tá há mais de 10 anos que se arrasta no Next Dimension, né? Então, assim, você pegou realmente quase chegando com o Japão, né? Recentemente, eu li uma autobiografia fictícia do Kurumada. Sei qual é que sai o mangá, né? É um mangazinho que ele conta como que tem esse mangá autobiográfico fictício do Kurumada, que ele conta mais ou menos com tons de dramaticidade, né? De como ele se iniciou na carreira de mangás, como que ele foi virar um mangaka. E é bem bacana, porque você vê que o Kurumada, apesar do jeitão dele, ou dos mangás que ele faz, a gente tem uma ideia dele ser metidão, sei lá, né?
Imagina, pelo contrário, ele é um cara que é exatamente os personagens que ele desenha. Ele é um cara super caloroso, é exagerado, quer fazer as coisas. Então é muito interessante essa autobiografia aí do Eu reparei nisso quando eu fui ver o site dele, tinha os diários dele e tinha umas fotos, umas coisas pessoais dele, daí eu fiquei tipo, mas isso é o Kurumada mesmo, assim, porque tipo, tem uma imagem super séria dele, daí tipo, tinha uma foto dele pelado com um chapéu Panamá na frente, assim, umas coisas tipo, what? Não, é que Sensei meio que tem uma seriedade maior que os outros mangás dele, né? Tipo, eu meio que vi um pouquinho do BTS, por exemplo. É BTS? Não. DXZ. Eu achei ele com um pouco mais humor, mais tirado, assim, em relação a Cavaleiros, que já é um pouco mais sério. Assim. O próprio Seiya, no começo do Cavaleiros, ele é muito mais brincalhão do que o Seiya que vai tornando mais aquela pegada do molecão adolescente. Molecão que anda de skate. Exato. O que vocês estão achando do Seiya Flix? Eu gostei muito do começo, mas aí agora... A segunda temporada, que não é a segunda temporada, mas a segunda parte. Foi bem... eu concordo com você, cara. Eles estavam usando, velho. Eles estavam, mano, nossa, legal, atualizaram, né, vários conceitos aí que... Mas... Eu gosto muito, por causa do Kanzenban, eu tô apreciando muito mais o mangá clássico do que eu gostava antes. Lendo assim, um atrás do outro. Pois é, tem me surpreendido muito assim, a imagem que eu tinha. E embora no Seiya Flix, tudo que eles fazem que é muito próximo do mangá, eu acho muito ruim, porque é muito mal feito no Seiya Flix. Agora as coisas que eles criaram eu gosto bastante. Mas aí também tudo que eles criaram eles estão resolvendo de uma forma bastante mal feita. Então... Quero ver mais, né? Mas enfim. É óbvio. O início dessa eu até gostei, mas depois os capítulos finais ficou uma coisa desconexa com o que estava acontecendo. Daí, parece que eles não souberam, eles ficaram entre fazer uma inovação e um pouco presos naquilo que era o antigo e eles não souberam exatamente o que fariam. Então, pra você ver, né? Se até a Netflix não tem coragem de contrariar os fãs fiéis, né? Não vai ser... Imagina a luta. Se até a Netflix não quer perder dinheiro. É difícil, muito difícil. É eterna luta, né? A nostalgia contra a fidelidade. É eterna luta, cara. Mas vamos ver, né? Pô, vamos ver quando começarem as 12 casas de fato. Vixe, Maria. Como é que vai ser? Se eles vão... E a gente tem um live action ainda, né, gente? Eles estão com live action? Tem live action. Tem 2 live action pra mim, então. Nossa senhora. Você comentou aí do clássico, de várias coisas que você acha péssimo, então eu queria que você falasse, Thiago, qual que pra você é o melhor momento da série, da história de Saint Seiya? Então, eu sou Shaka até morrer, né? Eu acho que o Shaka é a melhor coisa que existe em Cavaleiros do Zodíaco. Acho que não existe ninguém melhor em todos os personagens que existem no universo dos personagens de mangá e anime. Melhor que Mentira, mas eu gosto muito do Shaka. Né? Você por acaso é de virgem? Não sou, eu sou capricorniano. E aquele bosta daquele Shura. É justo, porque o Shura é Nossa. Meu Deus do céu. Mas enfim, eu gosto muito do Shaka. E então, 2 momentos que eu acho muito foda é quando é a primeira vez quando o Camus, o Shura, que é um bosta, e o Saga viraram espectro e vão passar pela casa de Virgem, e o Shaka tem que impedir os 3, né? Então tem esse momento que rola o embate do Shaka contra os 3 antigos, o Saga, o Shura e o Camus. E quando ele de fato desperta, tipo, é o único cavaleiro que consegue conscientemente usar o Sarayashiki. O Arayashiki, né? Arayashiki, sei lá, o 8º sentido, né? Aí entra naquele negócio de, não, eu tenho que ir lá no inferno, não sei o que tal. Então são 2 momentos que eu acho muito que legal. Mas é mais por causa do Shaka. Se for pegar no geral,
coisas que são importantes para a história mesmo. Talvez quando o Seiya veste a armadura de Sagitário contra o Poseidon. Legal. Então, essa hora é que a saga de Poseidon acaba meio que, né, ficando pra depois. A luta do Camus com Kyolga eu acho muito boa. Sim. Mas pra mim tudo que envolve os momentos fodásticos do Shaka, que deixa muito claro que ele é o Cavaleiro de Ouro mais forte de todos os Cavaleiros de Ouro. Que ele deixa no chinelo esse porra de saga, de... Ei, como assim? Conta esse, além de... Cadê a Nicole? Cadê a Nicole? É, Nicole não vê, você tava lascado. O Bruno sai e ainda me manda um lado. As outras perguntas você já respondeu, porque eu ia perguntar qual que é o melhor personagem. Acho que você já respondeu. Mas tem algum personagem que você não gosta de jeito nenhum? Tipo, o pior personagem da história? O pior personagem da história? Nossa, forte. O Shura eu não gosto. Justo. É com Shura eu justiça. não gosto. Você chegou a ler o episódio 0? Não. Então, se você não gosta do Shura, você vai alcançar níveis inacreditáveis de desgosto com ele e você lê isso. Então Shura, Shiryu, o Mestre Ancião. Mas o Mestre Ancião, o Afrodite, eu acho que ele é um personagem muito desperdiçado. Ele poderia, ter sido muito melhor. Tanto o Afrodite como Máscara da Morte? Máscara da Morte eu gosto muito. Eu acho que o Máscara da Morte é o único cara que vai de encontro que é o cara que todos os outros é o que não é hipócrita, né? Eu acho que o Máscara da Morte ele é propositalmente cômico e trágico no final, mas só que as motivações dele, a razão dele existir, eu acho que ele é muito, sabe? Tipo, até um cara desses pode se tornar um Cavaleiro de Ouro, porque o Cavaleiro de Ouro são poderosos, né? Enfim. Então o Máscara da Morte eu gosto muito. Esses outros mela cueca, que é o Shiryu, Shura... Não gosto do Shiryu, cara. É raro que alguém não gostar do Shiryu. Shiryu também. Cara, eu já não gosto. Dos 5 de bronze, você tá tranquilo com eles? Tirando o Shiryu, aparentemente. O Ikki eu não gosto muito também. Eu acho que o Ikki ele é totalmente superestimado, né? Eu sei que o Ikki é o favorito do Brasil inteiro, né? Então, se você pegar 10 meninos, 9 vão falar que gostam do Ikki. Mas é que o Ikki ele é muito um dispositivo de narrativo só, né? Muito. Do roteiro, né, cara? Vai tomar no cu, Eu gosto que ele é o cara que salva e ele é o cara que conta a história da galera. O golpe do flashback que ele tem, eu acho ótimo. Eu acho isso não. Mas dos de bronze, eu acho que o meu preferido é o Seiya mesmo. O Seiya é top. Eu sou um cara óbvio nessas horas. Bom, cara, queria agradecer a sua participação. Se quiser deixar aí o espaço pra você comentar das coisas que você tem trabalhado, suas traduções novas pra turma te encontrar nas bancas, sei lá, eu. Que isso, eu que agradeço o convite, muito obrigado mesmo. Acabei, só eu falando, né? Queria que. Mas o convidado por isso. Fico um pouco. Volte de novo, volte outras vezes. Voltarei para das próximas vezes falar de fato da historinha do Cavaleiros. Ter debates aí contundentes sobre essa. Eu espero que você possa pegar outro projeto de Cavaleiros ainda, que você faça um bom trabalho novamente. Gostaria muito. Vocês podem me encontrar no meu Twitter, eu acho que a rede que eu mais estou ativo é @nogiri, meu sobrenome, @nogiri_s. Ali além de amenidades, eu tento trazer algumas curiosidades de língua japonesa e idioma japonesa mesmo. E atualmente estou trabalhando como tradutor, aí eu trabalho para a editora mesmo, como tradutor na editora New Pop Editora. Acho que a gente está com lançamentos muito legais. Confira o catálogo da New Pop Editora. E é isso. Espero continuar no mercado aí. Bacana, Thiago. Vou te convidar mesmo. A gente faz aquele tour do mangá clássico, só que assim, as gravações são. O pau quebra geral. Mas então quando tiver uma edição dedicada ao Shaka, chama ele. Que a gente quer. Muito obrigado, Nodira. Boa noite pra você. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos.